Van Hooser afirma que, abre aspas, as escrituras têm como objetivo atrair as pessoas para a ação. A interpretação bíblica é incompleta a menos que resulte em encenação, na página 117. Nesse sentido, é correto assegurar que as doutrinas dependem não só das escrituras, mas também de uma aplicação prática para serem relevantes para a vida? Vou tentar explicar. É claro que a doutrina ela depende do cânon. Não depende de nada para além dela, para fora dela. Ela depende do cânon bíblico. Entretanto, a relevância da doutrina, eu estou falando da expressão pública da doutrina, a doutrina vai ter uma autocapacidade de atrair pessoas para a relevância dela a partir do momento em que ela se torna encarnada nas nossas práticas comunitárias e pessoais. Então não basta eu fazer a afirmação de que o justo viverá pela fé, que a justificação é relevante. Por exemplo, quem já leu aí ou não leu, leia Verdadeira Espiritualidade do Francis Schaeffer. O Francis Schaeffer fala sobre isso no livro dele. Ele vai falar assim, o problema dos fundamentalistas é que eles têm alto zelo em afirmar a justificação, mas não têm o mesmo zelo em mostrar o quanto a justificação é necessária para a santificação. Olha aí que importante. Ele vai dizer, o fundamento da santificação do cristão está na justificação. E quando a justificação começa a impactar a vida cristã, por exemplo, a vivência cristã, aí você começa a produzir um testemunho público. Por exemplo, olha, vou dar um exemplo bem prático. O que me faz, por exemplo, me engajar com vulneráveis, em algum nível, e eu terminar de fazer um trabalho social e voltar para casa sem o peso do orgulho de ter feito um trabalho social e postar na internet. E, por exemplo, uma vez aconteceu isso. Uma vez um irmão postou assim, né, na internet, a gente faz muito projeto social, trabalho social, não sei o quê. Aí o irmão comentou embaixo assim, né, a gente estava fazendo uma entrega de alimentos e tal, aí ele postou assim num comentário nas redes. Esse é o puro evangelho. Eu tive que ir lá embaixo e comentar. Infelizmente, tive que comentar para o irmão, com toda a boa intenção que ele fez isso. Não, irmão, isso aqui não é o evangelho. Para começar, o evangelho não diz respeito sobre o que eu faço. O evangelho diz respeito ao que Jesus fez há 2000 anos na cruz. Então, isso aqui não é o puro evangelho. Mas certamente é o que o evangelho faz na gente. Deu para entender a diferença? Parece que é sutil, né? Mas essa é a diferença entre salvação pelas obras e salvação pela graça. Então, quando eu sou afetado pela justificação, leiam o Ministério de Misericórdia do Keller. Ele vai falar isso. Justificados estão ocupados com a justiça. É impossível pessoas justificadas não terem algum tipo de inquietação relacionada à justiça. Por isso que eu fico bravo quando o pessoal acha que eu preciso lá de uma ideologia secular qualquer para me preocupar com justiça. Eu não preciso. Eu tenho a justificação. E a justificação me dá recursos, porque se Deus me acolheu independente das minhas obras... Olha que interessante. Muitas inquietações ideológicas precisam de um falso senso de inocência no oprimido para justificar seu engajamento com ele. Só o fato da pessoa ser oprimida, você fala assim, fulano então é oprimido. É como se a opressão cobrisse uma multidão de pecados. Já viram isso? Ele é oprimido, cobriu uma multidão de pecados. Por isso eu tenho que servir o oprimido. Não. Eu tenho razões muito melhores para amar o oprimido. E essa razão não depende da inocência do oprimido. Não depende. Ao contrário, o evangelho vai dizer que todos pecaram e destituídos são da glória de Deus. Então o evangelho me faz amar um pecador depravado igual a mim. Olha que coisa sensacional. Eu não preciso da inocência do oprimido para amá-lo. Não preciso. Eu já tenho recursos e justificativas suficientes no evangelho para amar o oprimido. Porque o evangelho amou um pecador como eu e serviu incondicionalmente um pecador como eu, então eu posso ir lá e servir e amar um pecador que está lá no outro. Pronto. Isso é suficiente. Isso é mais do que suficiente, né? Então, quando Van Hooser vai enfatizar que as escrituras têm como objetivo atrair as pessoas para a ação, veja que interessante. É claro, porque a doutrina me oferece o hiperlink para um contexto narrativo que captura o meu coração, a minha imaginação, muda os meus hábitos, forma uma vida sábia. E aí, quando eu expresso isso no dia a dia, nas minhas ações, né, como diz o Keller, né,
a minha ação oferece o contexto em que a minha mensagem doutrinária encontra plausibilidade no coração das pessoas. Aí a pessoa vai querer saber, por que você está fazendo isso aqui? Eu sei que o Espírita faz e você também está fazendo, mas quais são as razões por que você faz isso? As razões é que eu fui salvo pela graça, eu fui justificado pela fé. Então eu tenho boas razões para amar incondicionalmente o vulnerável. Eu não tenho razões ideológicas, não é porque, sei lá, eu acredito em luta de classe, não é porque eu acredito, sei lá, em caridade nos termos do liberalismo econômico. Não. Eu tenho razões evangélicas para amar o vulnerável. Evangélicas para amar o vulnerável. Isso muda tudo. Aí sim, vamos lá. É correto assegurar que as doutrinas dependem não só das escrituras, mas também de uma aplicação prática para serem relevantes para a vida? Bom, eu estou entendendo a pergunta. A doutrina em si não depende de nada que eu faço. Mas a relevância, olha aí, a relevância dessas doutrinas, sim, elas dependem em grande medida do testemunho público que eu dou, do quanto essas doutrinas me afetam. Tá? Mas aqui, eu estou falando do campo da persuasão, não da doutrina em si. A doutrina não depende disso, né? Em si mesmo. Ela depende de outras histórias, tem outras narrativas por trás dela, são canônicas, exclusivamente canônicas. Mas na hora de pregar e anunciar a relevância, não tenho dúvida, né, que a nossa vivência, a nossa prática criam contextos onde a doutrina faz todo sentido. Ah, a pessoa fala, faz sentido isso aí, faz muito sentido. Faz muito sentido. Gente, justificar, a gente só precisa traduzir isso para o mundo, como muitos homens grandes aí estão fazendo.